Olá, eu sou Amanda e você está no De Frente com o Mal. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem e ativar o sininho e, se possível, também deixar um comentário para que aumente a relevância desse vídeo e ele seja entregue a mais pessoas. O caso de hoje se passa em Bradenton, na Flórida, uma cidade bem pequena. Patrick Mullins e sua esposa escolheram esse local porque era na beira do rio, um bom lugar para criar uma família e também ficar perto dos hobbies de Pat, que eram andar de barco e pescar. Patrick Mullins era um homem casado, pai de 2 filhos e professor. Ele adorava montar e desmontar as coisas, era muito curioso, organizado, disciplinado. Era um cara bem certinho, muito cuidadoso e divertido. Estava perto de se aposentar e estava muito animado com isso. No dia 27 de janeiro de 2013, sua esposa foi para a casa da irmã. Ela se despediu de Patrick Mullins, seu marido, e quando ela retornou, ela percebeu que o marido não estava em casa. Sua caminhonete estava, mas ele não estava lá presente em casa. Ela começou a procurar pela vizinhança e começou a achar um pouco estranho, porque eles tinham uma rotina, então nesse horário ele com certeza já estaria em casa. Então ela percebeu que o barco dele não estava lá na beira do rio como costumava. Aí ela começou a se preocupar e entrou em contato com o filho dela, que morava numa cidade vizinha, porque estava estudando para a faculdade. O filho dela tranquilizou ela, dizendo que ele tinha falado com o tio deles que ele ia levar o barco para dar uma volta, né, só para desenferrujar um pouco. Mas quando a mãe dele ligou novamente mais tarde, avisando que o pai ainda não tinha retornado, ele começou a achar estranho e saiu imediatamente de onde estava e voltou para casa. A esposa de Pat entrou então em contato com o cunhado dela, o irmão de Pat, e como ele tinha um barco também, ela pediu para ele para que fosse procurar ele no rio. O barco que Patrick tinha foi feito para andar em águas rasas. Então, quando o filho dela chegou em casa, junto com os cunhados dela, eles só procuraram no rio menor. Eles percorreram o rio todo e não encontraram nada. A esposa de Pat entrou em contato com a polícia, informando sobre o desaparecimento dele. Eles fizeram algumas perguntas pessoais, se ele estava passando por problemas financeiros e coisas do tipo. Foram checar em alguns bares de navegadores por ali e então, com a ajuda de uma unidade marítima, começaram as buscas pelo barco perdido ali nos rios, tanto o rio menor quanto o maior. Então a guarda costeira se envolveu também nessa busca. Não se sabia se Pat estava no barco ou na água, o que dificultava muito, por não saber se eles deveriam procurar por um barco que estava virado, quebrado ou algo do tipo. Pat entendia muito de barco. Então, os irmãos dele começaram a imaginar que só poderia ter acontecido alguma coisa física. Ele tinha dores na coluna, então de repente pode ter tido algum problema desse tipo, ou de repente tinha quebrado alguma coisa, o que dificultaria que ele mexesse no barco, porque qualquer coisa que acontecesse com o barco, alguma pane, ele certamente conseguiria resolver sem problema nenhum. Aí ele provavelmente ajeitaria e voltaria para casa. No dia seguinte, finalmente eles encontraram um barco. E o barco estava em mar aberto. O barco foi parar muito longe de casa e Pat não estava dentro dele. Ali era um local que passava muitas embarcações, inclusive navios de carga. Como alguém não reparou um barco passando por ali sem tripulação nenhuma? Os pertences dele ainda estavam no barco, embora a âncora não estivesse presente ali e a gasolina tinha acabado. O motor estava em ponto morto e ligado. Talvez por isso a gasolina tenha acabado. Não havia nenhum indício de uma cena de crime ali, nenhum vestígio de sangue, sinais de ferimento ou qualquer coisa traumática. 9 dias depois, um guia de pesca marítima estava fazendo um fretamento quando um cliente dele percebeu algo boiando na água e perguntou: "Capitão, o que é aquilo?" Ele foi se aproximando aos poucos e no momento que ele percebeu que era um corpo, ele imediatamente lembrou do professor desaparecido e ligou para a polícia. O corpo estava um pouco perto de onde o barco foi encontrado, mas alguns detalhes chamavam a atenção. O corpo estava amarrado com uma corda em volta do corpo todo
embora as mãos estivessem livres. Tudo parecia intacto. Ele estava com um sapato faltando, sua carteira ainda estava em seu bolso, mas havia buracos no crânio, indicando um tiro com espingarda. Como as mãos dele não estavam amarradas também, o legista estava inclinado a pensar que ele tivesse tirado sua própria vida. Mas uma professora de ciência forense, contratada pela família, reconstituiu a cena e viu que essa hipótese era muito improvável. Ele não tinha manchas escuras próximas do crânio, o que indica que o tiro não foi dado com a espingarda encostada no rosto. E a espingarda é uma arma muito comprida. Seria muito difícil ele ter afastado ainda do rosto para dar o tiro. E também seria muito incômodo com a âncora já jogada na água por causa do peso, jogando ele para trás, e também o peso da arma. Era muito difícil alguém fazer isso sozinho. E não havia nenhum respingo de sangue no barco, e com certeza se ele tivesse feito isso sentado na beira do barco, teria pelo menos algum respingo de sangue próximo ao motor. Nas proximidades também tem jacarés, tubarões também sentiriam o cheiro do sangue depois de ele dar o tiro, mas não tinha nenhum sinal de que nenhum animal carniceiro tivesse chegado perto daquele corpo. Também dava um indício aí de que de repente ele não tivesse ficado ali por 9 dias. A forma como ele se amarrou também chamava muita atenção. Navegadores costumam saber dar nós muito bem, e ele provavelmente daria nós mais eficientes. A polícia continuava insistindo na possibilidade de que ele tivesse tirado a própria vida, pelo motivo das mãos não estarem amarradas e a carteira ainda está com ele, mas a família acha muito improvável que tenham tentado algum assalto, porque ele só tinha $8, então esse não foi o motivo pelo qual foram atrás dele. E por que alguém amarraria a mão de alguém que já está sem vida e não teria como reagir? Tentaram também acessar imagens de uma câmera que tem uma ponte ali nas proximidades, mas os arquivos estavam corrompidos. Um conhecido da família, Damon, que era amigo do irmão de Pat, e morava ali perto de onde o corpo foi encontrado, começou a agir de forma muito estranha quando noticiaram o desaparecimento de Pat. Ele não era tão próximo assim do Pat, mas ele ficou muito chateado, chorava compulsivamente, dizia para a família que por diversas vezes ele ia para o rio e ficava por lá horas chorando, e começaram a achar isso muito estranho, porque eles não eram tão próximos assim para ele ter esse tipo de reação. Todo mês de janeiro, que foi o mês que o Pat morreu, ele ficava completamente surtado. Por fim, ele insinuou que estava usando metanfetamina e os amigos resolveram, prestar mais atenção nele. Inclusive, um dos amigos era psiquiatra e ele começou a perceber que ele foi ficando cada vez mais paranoico e impulsivo. E aconteceu momentos de comportamentos extremamente esquisitos. No Memorial Day, que é um feriado dos Estados Unidos, onde a vizinhança costumava se reunir, o Damon apareceu por lá e, curiosamente, ele amarrou a sua cadela e amarrou a si mesmo com nós exatamente iguais aos que foram encontrados no corpo do Pat. E aquilo foi muito perturbador. Eles chegaram a perguntar ao Damon, o que estava acontecendo, que ele estava agindo meio estranho, mas ele não deu nenhuma explicação. Depois que o barco foi encontrado, ele foi devolvido para a família, E eles repararam que havia uma mancha de tinta vermelha na lateral do barco. E Damon tinha um barco com uma faixa vermelha na lateral. Mas quando a polícia entrou em contato com ele, ele falou que ele não sabia de nada, que não estava envolvido e não autorizou que testassem a tinta do barco dele para verificar a compatibilidade com a tinta encontrada no barco de Pat. E como a polícia não tinha nada contra ele, não havia nenhuma testemunha, eles não puderam fazer nada. O Damon ele só parou de se comunicar com a polícia por fim e ficou por isso mesmo. No entanto, em 2017, quando o Damon acabou tendo uma overdose e vindo a falecer, a filha dele finalmente deu autorização para que testassem a tinta. E as tintas eram compatíveis. Mas a polícia disse que naquele ano muita tinta vermelha foi produzida e utilizada e essa era uma pista que não adiantaria de muita coisa e deixou para lá. As teorias são: o canal onde o barco foi encontrado é utilizado muitas vezes para transporte de carga ilegal, pesca ilegal, tráfico de drogas.
Então o Pat talvez tenha visto alguma coisa que ele não deveria ter visto e acabou pagando o preço por isso. Ou ele pode apenas ter parado para ajudar alguém, já que ele era muito solícito. Isso explicaria também o motivo do motor estar ligado, porque o filho dele disse que é de costume mesmo, quando você vai fazer uma pausa rápida, você deixar o motor ligado em ponto morto, porque você já vai retornar para o seu barco. E aí as coisas deram errados no outro barco onde ele foi ajudar. Mas seja lá como isso aconteceu, não aconteceu no barco dele, porque não tinha vestígio de sangue. E eles apenas largaram lá o barco em mar aberto, visto que o corpo dele foi encontrado em um trecho anterior ao mar aberto. E não é possível, né, a gente dizer se o Damon foi o responsável pela morte dele, ou se ele estava como cúmplice e ajudou somente a se livrar do corpo, porque o barco dele poderia estar na mão de outras pessoas no momento em que o barco do Pat arrastou nele e ficou com as manchas vermelhas na lateral. Mas, pelo comportamento dele, é bem possível sim que ele soubesse bem mais do que ele havia contado, mas que agora, infelizmente, ele já faleceu e esse segredo foi enterrado junto com ele. A espingarda nunca foi encontrada. Pat não tinha armas em casa e eles procuraram qualquer indício, né, qualquer registro de que ele tivesse comprado alguma arma e não encontraram. Como o legista da polícia não teve como afirmar, né, se foi suicídio ou homicídio, porque não havia nada que sugerisse um motivo, uma razão para nenhuma das duas possibilidades. Logo, ele deixou a causa da morte como indeterminada. A família busca informações até hoje, oferecendo até recompensa por essas informações. É muito frustrante para eles ficar apenas nas teorias. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Nós nos vemos na próxima. Tchau!